A bateria é conhecida popularmente no meio do samba como o coração da escola, né? Coração porque é onde pulsa o ritmo. É a bateria quem dá o andamento musical, quem dita o ritmo do samba, se ele é mais acelerado, mais cadenciado, enfim. É a batida, é o pulsar da bateria que embala o ritmo com que a escola vai evoluir. Então, se a bateria acelerar, a escola também acelera na sua expressão corporal, na sua velocidade. Se a bateria cadenciar, se ela for mais lenta no andamento dos instrumentos, também segura o andamento do desfile da escola. Então a bateria é responsável pelo pulsar mesmo do desfile de uma escola de samba. Também conhecido como contingente rítmico, né? Já que são os instrumentos quem cria o ritmo que acompanha o samba enredo, né? Tecnicamente falando, a bateria de uma escola de samba ela é formada por diversos naipes de instrumentos, ou seja, tem os instrumentos agudos e os instrumentos graves, né, que em consonância formam a sonoridade de um desfile de escola de samba. Popularmente também podemos dizer que a bateria ela empolga, ela levanta o público por onde passa, justamente porque ela carrega a intensidade do desfile de uma escola de samba. A parada da bateria causa um efeito de surpresa, né? O público fica observando, poxa, e agora? Que horas que vai voltar? E quando volta, retoma um gás acima, né? Maior do que estava no momento anterior à paradinha. Né? Um outro fenômeno comum às baterias é o chamado atravessamento do samba. Né? O que é atravessamento do samba? É quando o contingente da escola, juntamente com o intérprete, canta um trecho do samba e a bateria está no ritmo em outro momento do samba, ou seja, você ouve um descompasso entre aquilo que se toca e aquilo que se canta. Isso é um efeito terrível, né? Eu já vi desfiles de escola de samba em que a bateria tem que parar no meio do desfile para retomar o ritmo para poder voltar no andamento, ou seja, parar de atravessar o samba. Samba enredo é o casamento da letra com a melodia, né? Então tem dois subquisitos dentro do quesito samba enredo. Letra é a descrição da história que está sendo contada através dessa música chamada samba enredo. Melodia é o compasso ou a harmonia musical, né? A linha melódica que vai desenvolver essa letra. Ou seja, o casamento da letra com a melodia gera um samba eficiente. Ou seja, a letra, nós não podemos dizer que a letra ela é principal em referência à melodia. Né? Ela é eficiente ao apresentar o enredo apresentado. Então, por exemplo, eu vou contar a história do lápis. Então, essa história inicialmente foi desenvolvida pelo carnavalesco com começo, meio e fim. Então, a letra do samba tem que ter um começo, um meio e um fim. Tem que ter coerência, tem que ter clareza e objetividade. Né? Então, ao mesmo tempo que a letra precisa ser poética para encantar, para tratar o assunto com leveza e beleza, mas também tem que ser eficiente ao retratar isso com muita clareza. Ou seja, se eu ler a letra do samba sem cantar, sem a melodia, eu tenho que entender a história que está passando à minha frente durante o desfile. E em consonância com isso tem a melodia, que são os compassos musicais que embalam essa letra. Ou seja, não me adianta entender que a letra é clara se a melodia não propicia um canto harmonioso. Ou seja, eu tenho que cantar com fluência, com empolgação e com facilidade. Olha, dois elementos muito sérios tiram pontos do quesito samba enredo. Um deles é de letra e o outro é de melodia. Letra é incoerência com a sinopse apresentada, ou seja, a escola apresenta para os jurados uma sinopse em que conta toda a história que ela pretende narrar durante esse desfile, e se o jurado perceber que o que se canta não tem coerência com aquilo que se apresenta visualmente no desfile, é um problema muito sério no quesito samba enredo. A letra não tem clareza, não tem eficiência. E a melodia também. Se você tiver uma melodia acelerada que faça com que as pessoas não consigam assimilar esse samba, não consigam cantar com empolgação e facilidade, a escola também é penalizada. A harmonia é o perfeito entrosamento entre o ritmo da bateria, né, o pulsar do desfile, e o canto da escola. Ou seja, a harmonia é se esse samba está sendo cantado com empolgação pelos componentes, pelo elenco da escola, e esse cantar tem que ser embalado pelo ritmo da bateria. Então é um quesito em que algumas escolas têm muita dificuldade técnica de chegar
nesse casamento perfeito entre a sonoridade da bateria e o canto uníssono, né? O todo da escola cantando ao mesmo tempo, na mesma intensidade, com a mesma vibração. Então, é um dos principais quesitos justamente porque ele avalia qual é o grau de comprometimento que essa comunidade tem com o projeto de carnaval da escola. Se as pessoas não ensaiaram, elas não vão assimilar a música no mesmo tempo que a bateria, que provavelmente ensaiou muito mais porque é um contingente mais apegado, né, às diretrizes da escola de samba. Se ocorrer algum problema no carro de som, a escola tem que estar preparada para cantar sem a sustentação de uma voz guia, que é a voz do intérprete. E aí coloca à prova justamente a capacidade de ensaio da escola e de adesão desse contingente, dos componentes da escola, com o samba que foi escolhido. O quesito evolução, ele avalia principalmente a expressão corporal do componente, ou seja, o quão comprometido o componente está com o andamento do samba. Ou seja, se passar todos os componentes pelo desfile imóveis, né, sem nenhum tipo de expressão física, significa que ele não está necessariamente envolvido com tudo aquilo que está sendo apresentado. Ou seja, uma escola que evolui bem é uma escola que consegue brincar durante o seu desfile, além de cantar, né, que é o quesito harmonia em essência. Então nós dizemos que o quesito evolução é primo do quesito harmonia, porque é o canto em consonância com a expressão corporal. Então é a questão da movimentação do corpo do componente e também é o deslocamento progressivo e uniforme, ou seja, se abrir buraco, se houver embolamento de uma ala com outra, são problemas de evolução. A escola não conseguiu fluir com o seu desfile de forma coesa. O quesito enredo é justamente a eficiência ao contar uma história, ou seja, o jurado ele não pode avaliar se aquela história é verdadeira ou fictícia. Ele não pode, por exemplo, distinguir se essa história é nacional ou internacional. Isso não é de competência de um jurado de enredo. O que ele precisa é absorver a proposta da escola, seja ela qual for, seja ela verídica ou fictícia, e ele tem que respeitar a liberdade poética do carnavalesco que propôs aquele tema para a escola. O que ele tem que fazer é analisar qual foi o grau de eficiência ao apresentar visualmente, musicalmente, cenograficamente e coreograficamente esse desfile. Ou seja, se as fantasias, os carros alegóricos, se as danças e os teatros envolvendo esse desfile são eficientes ao explorar o tema. Então, por exemplo, eu falo da África, né? Então, qual é o grau de eficiência que eu tive para explorar esse assunto dentro do meu desfile? Se eu for superficial, eu vou ser penalizado. Então eu tenho que ter, independente do tamanho da escola, se é uma escola pequena, média ou grande, no seu porte, no seu número de carros alegóricos, de alas, eu tenho que ter eficiência ao apresentar a história que foi proposta. E um outro elemento que também é contado no quesito enredo é a montagem do desfile, o roteiro. Então a escola não pode inverter alas, não pode inverter carros alegóricos, a ordem do roteiro apresentado para o jurado tem que conferir com aquela ordem com que a escola está desfilando.